Olá pessoal, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Então vamos continuar nosso curso de Estatística Básica. Hoje vamos ver um pouco sobre análise de variância, ou ANOVA. Bem, vamos voltar ao nosso problema inicial, onde no laboratório de caracterização e processamento de petróleo, onde é feito uma série de avaliações físico-químicas do petróleo, como a densidade API, teor de sais totais, teor de enxofre total, viscosidade cinemática, o número de acidez total, a temperatura inicial de aparecimento de cristais e outras propriedades físico-químicas. Então, em um processo de controle laboratorial, uma amostra de controle interno, ou seja, é uma amostra utilizada para fazer o controle dos ensaios dentro do laboratório, ela foi avaliada por diferentes analistas, buscando verificar a qualidade dos ensaios pelos analistas, ou seja, verificar se, em média, os resultados dos analistas estão dentro da dispersão dada pelo método da reprodutibilidade daquela metodologia, ou seja, verificar se os resultados dos analistas são confiáveis ou se há diferença nos resultados entre os analistas. Então, para isso, utilizamos um ensaio de viscosidade cinemática a 40 graus Celsius, que é um ensaio que demanda muito da precisão do analista, ou seja, muito cuidado do analista na hora de fazer esse ensaio. E o interessante é que qualquer descuido pode ter uma variação grande na viscosidade cinemática da amostra. Então, ela foi avaliada por 5 diferentes analistas e a questão é: avalie ao nível de confiança 95% ou significância de 5%, se as médias dos resultados são iguais. Então vamos lá para a teoria. Então temos 5 analistas e pretendemos fazer uma comparação entre as médias dos seus resultados. Se fizermos a comparação 2 a 2 pelo teste T-de-Student, isso exigiria uma execução de 10 testes, porque eu ia comparar 2 a 2 todos os testes. Então eu ia comparar o analista A e o analista B, o analista A e C, A e D, A e E, depois o analista B com o analista C, o B com D, B com E, o analista C e D, C e E, e o último analista D e. Então, teríamos uma combinação de 5 e 2, que é 10. Então, ou seja, deveria fazer 10 testes T. Bem, se utilizarmos o alfa igual a 5%, ou seja, 5% de significância em cada um dos testes, então no primeiro teste o nível de significância 5%, segundo 5%, terceiro, quarto, até o 10º teste, ou seja, a 10ª comparação entre a média do analista D e do analista E, nós teríamos também 5% de significância. Então, após os 10 testes, teríamos um nível de significância igual, ou seja, o alfa, a combinação dos 10 testes, será igual a 1 menos o meu alfa em cada teste, elevado a 10, que é o número de testes. Isso me daria um alfa de 0,401, ou seja, um alfa de 40%. Então, eu sairia de um nível de significância de 5% para 40%. E para termos, ou seja, para termos um alfa de 5% final, deveríamos adotar em cada teste T um alfa de 0,512%. Ou seja, se eu utilizar um alfa de 5% em cada um dos testes, a combinação ao final me daria um alfa de 40%. Ou seja, a chance de eu ter um erro ali é muito alta, é quase jogar uma moeda para sim verificar e predizer se vai ser caro ou coroa. Então, para mim ter ao final o nível de significância desejado, que é 5%, eu deveria trabalhar em cada teste T com um alfa igual a 0,512, ou seja, bem menor do que os 5%. Então, a questão é: tem alguma outra forma de comparar todas as médias ao mesmo tempo? Isso tem, utilizando a análise de variância. Lembrando que, na análise de variância, a ideia proposta por Ronald Fish é comparar duas variâncias. Então, nessa ANOVA, ela pode determinar se a média de 3 ou mais grupos são diferentes. A ANOVA usa o teste F para testar estatisticamente a igualdade entre média. E aqui vamos aplicar a ANOVA somente como fator único, ou mais conhecido também como ANOVA
one way. Então, esses testes, no caso, os conjuntos de teste F, eles foram propostos pelo Ronald Fisher, então recebe o F devido ao sobrenome Fisher. E essa estatística F, ela é simplesmente uma razão de duas variâncias. Ou seja, eu vou comparar duas variâncias, assim como é feito para avaliar homogeneidade de duas populações ou de apenas uma população com valor de referência. Eu posso utilizar o teste F em outras situações, como, por exemplo, avaliar a igualdade entre variâncias, avaliar a significância de um modelo de regressão. Nesse caso, eu posso utilizar o teste F também. Eu vou ter duas variâncias. Eu vou ter uma variância devido à regressão, uma devido ao resíduo. Eu também posso avaliar se o ajuste de um modelo é adequado. Ou seja, nesse caso, eu verifico a variância da falta de ajuste e a variância de erro puro. Eu comparo essas duas variâncias. E também testar a igualdade entre médias. Então, observe, eu vou usar um teste F, ou seja, uma análise de variância, para verificar se médias são iguais. Mas a ideia é essa mesmo. E foi proposto por Ronald Fisher. Então, os resultados do nosso exemplo. Então, temos aqui os resultados dos 5 diferentes analistas. Então, temos o resultado do analista 1, 2, 3, né, das 6 amostras, e o analista A, B, C, D e E. E aqui os resultados da viscosidade cinemática dado em cento-Stokes, ou milímetros quadrados por segundo. Então, a média do analista A, 38, do analista B, 39,67, do analista C, 40,67, do analista D, 46, do analista E, 43,67. O que eu quero saber aqui é o seguinte: será que todas essas médias são iguais e o que eu tenho é apenas uma dispersão natural do próprio ensaio para determinar a viscosidade cinemática do petróleo a 40 graus Celsius, ou os valores que eu estou vendo aqui, ou seja, a dispersão que eu estou tendo na média dos resultados 5 analistas, ele se dá realmente ao analista fazer o determinado ensaio, no caso, na amostra proveniente da mesma origem. Então, a ideia é essa aqui. Então, o analista A, eu tenho a dispersão dos resultados, e aqui em azul está a média dos resultados do analista A, o mesmo para o analista B, C e D. E o que eu vou avaliar é o seguinte: é a variância entre os analistas e a variância entre as médias dos analistas. Então, acaba que, ao final, eu consigo avaliar essas médias, ou seja, comparar essas médias dos 5 analistas através da dispersão entre os analistas e dentro dos analistas, ou seja, essa variância também entre essas médias. Será que essa dispersão entre as médias ela é grande o suficiente? Ou seja, essa avaliação, se ela é grande o suficiente para eu tomar a decisão que elas são diferentes ou não, vai depender da dispersão que eu tenho na obtenção de cada média de analista. Ou seja, se essa dispersão entre as médias ela for baixa, ou seja, se for cada vez menor a probabilidade de eu verificar uma diferença, desde que eu tenha uma dispersão entre os analistas, mantendo aqui idêntica essa dispersão. Caso essa dispersão entre as médias ela aumente muito, então tem maior probabilidade de eu encontrar uma diferença estatisticamente significativa entre a média dos meus analistas. E é lógico, isso tudo mantendo a dispersão interna entre cada analista constante, igual está sendo mostrado aqui. Então, para verificar se essa dispersão nos resultados médios dos meus analistas, se essa dispersão ela é grande o suficiente para que eu possa considerá-la que ela é diferente, isso vai depender da dispersão que eu tenho no resultado de cada analista. Então, como que eu faço isso? Primeiro eu vou estabelecer as minhas hipóteses. Então, a hipótese nula, que todas as médias são iguais. Então, a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2, que é igual à média do grupo K, que é igual a um valor μ. E a hipótese alternativa, que nem todas as médias são iguais. Ou seja, pelo menos um par de médias aqui são diferentes. Então, na nova, se houver a diferença entre pelo menos duas médias, ele vai me indicar que há diferença. Caso contrário, ele vai me indicar que não há diferença, então não rejeito A
hipótese nula. E é lógico, sempre eu vou tomar a decisão com um certo nível de significância que eu adoto antes de começar a fazer a análise. Então, caso o modelo em H0 esteja correto, caso seja verdadeiro esse modelo de H0, ou seja, que todas as médias são iguais, então eu tenho que cada valor y e j, ou seja, a amostra aí do analista J é igual a um valor μ, que é este valor de média, esse valor μ, mais um erro aleatório, de forma que varia de 1 até k e j de 1 até M analista. Caso o modelo alternativo da hipótese alternativa esteja correta, então eu tenho que a variação em cada valor i, ou seja, cada valor obtido na tabela, y de i e j, ele é dado por uma média i, ou seja, a média do grupo, mais um erro aleatório. Então, nesse caso, o i varia de 1 até k. Nesse caso, nesse exemplo nosso, nós temos k igual a 5, são 5 grupos. Então, nesse modelo da hipótese alternativa, cada erro ele depende da média, mas da média do grupo, dado que as médias não são iguais. Então, voltando, caso esse modelo H0 esteja correto, ou seja, que todas as médias são iguais a um valor de μ, então eu tenho o somatório de 1 até k, ou seja, dos k analista e das m amostras. Esses resíduos ao quadrado, esses resíduos aqui, eles serão dados pelo esse somatório de cada valor yi menos a média, isso ao quadrado. Ou seja, esses erros ao quadrado vai ser igual a essa diferença, então vou ter ij menos o μ ao quadrado. Então, se eu pensar nesta equação aqui, basta fazer, passar esse μ para o outro lado da igualdade, então vou ter o valor ij menos a média μ, isso tudo elevado ao quadrado. Então, eu vou ter essa soma quadrática. Caso o modelo 1 esteja correto, então aqui eu vou ter o valor y e j menos a média do grupo. Então, agora o somatório dos resíduos ao quadrado será dado pelo valor de y e j menos a média do grupo. Então, a diferença entre os dois modelos é que no modelo de H0 a média é uma só, enquanto no modelo da hipótese alternativa eu tenho a média do grupo. A média de cada grupo é dado pela a média do referido valor, ou seja, do analista. Então, se eu estou comparando analista A, B, C, D e E, então eu tenho a média de cada analista. E a média geral é dada pela média das médias. Então, eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores que eu tenho. Então, eu tenho o chamado média das médias ou média geral. Aqui eu vou utilizar o termo média das médias. Enquanto para a média em cada grupo é dada pela média somente das amostras daquele grupo. Então, eu calculo a soma quadrática entre grupos, ou sum square between groups, ou eu também posso representar para o SQ entre grupos, que é igual a M, que multiplica o K de I variando de 1 até K, né, o I variando de 1 até K, do somatório da média de cada grupo, menos a média das médias, isso tudo ao quadrado. Ou seja, eu vou avaliar a média do grupo menos a média das médias ao quadrado. Isso vai me dar a soma quadrática entre grupos. Então, como nós vimos no slide anterior, retornando aqui, eu vou avaliar a diferença dessas médias em relação a uma média geral, a uma média das médias. Ou seja, vou avaliar o quanto cada média individual ela se distancia da média das médias. Então, isso vai me dar a soma quadrática entre grupos. A soma quadrática dentro dos grupos, então vou chamar SQ dentro ou SSW, Sum Square With, ou seja, dentro dos grupos, vai ser igual ao somatório desses resíduos de cada valor menos a média do referido grupo ao quadrado. Ou, como eu faço a estimativa desse cara através da média do grupo dele, então eu vou ter cada valor y e j menos a média do seu grupo ao quadrado. Então, retornando aqui, eu vou pegar o valor de cada resultado individual, por exemplo, analista A, cada resultado individual menos a média do seu grupo e vou levar isso ao quadrado. Vou fazer isso para todas as amostras do grupo A,
todas as amostras do grupo B, só para o grupo B, a média é a média do grupo B. Para o grupo C, vou pegar cada valor também, cada valor de C menos a média do grupo C, ou seja, o segundo valor menos a média do grupo C, cada diferença dessa ao quadrado, e depois eu vou somar todas elas. E a soma quadrática total é a quantidade de informação total. Então, eu vou ter cada valor y e j menos a média geral, ou a média das médias, ou seja, cada valor menos a média das médias. Então, eu vou ter um valor de dispersão geral. E eu tenho que a soma quadrática total ela é igual à soma quadrática entre grupos mais a soma quadrática dentro dos grupos. O número de grau de liberdade de cada soma quadrática, a soma quadrática entre grupos, ou GL entre, né, ou seja, graus de liberdade entre grupos, é dado pelo número de grupos menos 1. Número de grau de liberdade dentro dos grupos, ou seja, NiW, ou seja, graus de liberdade dentro do grupo, é dado por K que multiplica M menos 1. Ou seja, como eu perco 1 grau de liberdade a cada média de grupo, então eu vou fazer isso somatório com M menos 1. Então, K número de grupos com M menos 1 graus de liberdade. E o número de grau de liberdade total é o número de amostras que eu tenho menos 1. Ou seja, se eu somar o número de grau de liberdade entre grupos e o número de grau de liberdade entre grupos, eu vou ter o número de grau de liberdade total. Então, a variância em cada grupo ela é dada através da média da razão entre a soma quadrática e o número de grau de liberdade. Isso vai me gerar a média quadrática. Então, eu vou ter a média quadrática entre grupos e a média quadrática dentro do grupo. Então, agora eu tenho dois valores de variância. A variância entre grupos e a variância dentro dos grupos. A variância entre grupos é dada pela soma quadrática entre grupos dividido pelo número de grau de liberdade entre grupos, enquanto a variância dentro do grupo, ou média quadrática dentro do grupo, é dada pela soma quadrática dentro do grupo dividido pelo número de grau de liberdade dentro do grupo. A partir da razão dessas duas variâncias, eu tenho o valor de f estatístico, que é dado pela a variância entre grupos, ou média quadrática entre grupos, dividido pela variância dentro dos grupos. E esse valor de f, ele se distribui conforme a distribuição f de Fiches-Nedencor, com o número de grau de liberdade Ni entre grupos e o número de grau de liberdade Ni dentro do grupo. Ou seja, o número de grau de liberdade, o primeiro número de grau de liberdade vai ser o do numerador e o segundo grau de liberdade vai ser o número de grau de liberdade do denominador. Então, sempre que eu vou avaliar, como eu estou fazendo o teste F, eu olho o número de grau de liberdade, o primeiro é o que está no numerador e o segundo o que está no denominador. Então, eu vou comparar a minha estatística F, determinada pela razão entre essas duas variâncias. Então, por isso esses testes proposto por Ronald Fish recebe o nome de teste F, ou seja, sempre eu vou fazer uma razão entre duas variâncias. Então, eu vou comparar essa estatística F com a distribuição de Fiches-Nedencor. Então, para o nosso problema, eu calculei a média de cada analista. Então, analista A, média 38, analista B, média 39,67, analista C, 40,67, analista D, 46 e o analista E, média 43,67. Então, eu tenho aqui o MIA, né, o MI do analista A, o MI do analista B, C, D e E. E aqui a média das médias, ou seja, a média com todos os valores. Então, eu utilizei todos os valores aqui, são 5 analistas e 6 ensaios por analista, então 6 vezes 5 são 30 resultados, eu utilizei esses 30 resultados e calculei a média, chamado de média das médias ou média geral, cujo resultado foi 41,6. O número de grau de liberdade, o GL, entre grupos, é o número de grupos, então eu tenho 5 grupos, ou seja, cada analista é um grupo, 5 menos 1, então eu tenho 4 graus de liberdade para o número de grau de liberdade entre grupos. Dentro do grupos, eu tenho 5 grupos. Como eu perco 1 grau de liberdade na determinação de cada média, então eu tenho 6. Então, todos os grupos foram determinados com 6
amostras. Então, 6 menos 1, porque eu perco esse menos 1 aqui em cada grupo, que eu perco 1 grau de liberdade para a estimativa dessa média, perco 1 grau de liberdade para a estimativa dessa média e assim por diante. Até o analista E, onde eu perco 1 grau de liberdade para estimar essa média. Então, eu tenho 6 menos 1, eu tenho 5 vezes 5, dá um total de 25 graus de liberdade dentro do grupo. Número de grau de liberdade total, eu tenho 5 vezes 6, são 30 ensaios menos 1, vai me dar um total de 29. Agora, a soma quadrática entre grupos, então eu pego a diferença de cada média menos a média das médias, então a média das médias é 41,60, então eu faço 38 menos 41,60 e essa diferença eu elevo ao quadrado. Então aqui eu tenho a diferença quadrática da média menos a média das médias. Então, para o primeiro analista, a diferença quadrática é de 12,96. Para o segundo analista, eu tenho 39,67 menos 41,60. Essa diferença ao quadrado vai ser igual a 3,74. Para o analista C, o valor agora está muito próximo, 40,67 menos 41,60. Pega essa diferença e eleva ao quadrado. Aqui é a diferença para o analista D e aqui é a diferença para o analista E. Então, ao final, como cada média que eu tenho do analista, ela é dada através de 6 ensaios, então eu tenho um peso 6 para cada um deles. Então, eu tenho 6 vezes o somatório de todas essas diferenças, que é essa equação soma quadrática entre grupos, que é M, que é o número de ensaios que eu tenho, que multiplica o somatório de KI e variando de 1 até K de cada valor I, né, de cada média I, de cada analista, menos a média das médias ao quadrado. Então, 6 vezes essa soma aqui dentro vai me dar um total de 247,20. Então, a soma quadrática entre grupos é 247,20. Agora, a soma quadrática dentre grupos, ou seja, dentro dos grupos, é cada valor menos a média do seu grupo. Então, eu faço estimativa por cada valor y e j menos a média daquele grupo ao quadrado. Ou seja, vou fazer 32 menos 38, essa diferença eu levo ao quadrado. 38 menos 38, então vai dar 0 elevado ao quadrado. 36 menos 38 vai ser 2 elevado ao quadrado e assim por diante. Faço isso com todos os analistas. Então, ao final eu tenho esses valores ao quadrado. Então, somando, fazendo essa soma para o analista A, desses 6 valores para o analista A, eu tenho uma soma quadrática de 86, para o analista B, 19, para o analista C, 79, analista D, 86, o analista E, 91. Ou seja, o analista E foi o que apresentou a maior soma quadrática, que, ou seja, a diferença de cada valor menos a média daquele grupo ao quadrado. Então, quando eu somo todas essas somas quadráticas para cada um dos analistas, eu tenho um valor de 362. Então, agora, como é comum numa nova, onde eu comparo a média entre grupos, eu apresentar numa tabela nesse formato, onde eu tenho os valores da soma quadrática, grau de liberdade, as razões entre a soma quadrática e o grau de liberdade me dá os valores de variância para cada fonte de variação e o valor de F. Então, a fonte de variação entre grupos para o ANOVA, avaliando médias, também é chamado de tratamento, e dentro dos grupos é chamado de resíduo. Então, vocês podem ver em alguns livros textos, pode trazer a fonte de variação, tratamento e residual e o total. Isso vai depender de cada autor, mas pode ser utilizado tratamento e resíduo quando eu estou avaliando as médias, ou seja, igualdade entre médias de 3 ou mais analistas, ou regressão em resíduo, se eu estiver avaliando a significância de uma regressão. Então, nesse caso, a soma quadrática entre grupos, nós encontramos 247,20 com 4 graus de liberdade, dividindo a soma quadrática pelo número de graus de liberdade, temos um valor de 61,80. Então, esse valor é a variância para o tratamento, ou a variância entre grupos. Agora, dentro do grupo, ou também chamado de resíduo, nós temos uma soma quadrática de 362 e 25 graus de liberdade. Dividindo 362 por 25, temos um valor de 14,48. Então, dividindo a variância
entre grupos da variância dentro do grupo, ou seja, faço a razão entre essas duas variâncias, nós temos o valor da nossa estatística F, que é 4,27. Então, esse valor de 4,27 eu vou comparar com o valor de F, da distribuição de Fishner-Nenkor, com 4 graus de liberdade, que é o número de grau de liberdade do numerador, que representa o tratamento, e o número de grau de liberdade, o Ni2, do denominador, que é o residual. E o nosso nível de significância, nós adotamos 5% ou 95% de confiança. Então, isso dá um valor tabelado de 2,76. Como o nosso F calculado é igual a 4,27, ele é superior, ele é maior que o valor de F tabelado, com 95% de confiança, então temos evidências significativamente, evidências estatísticas ao nível de significância de 5% para rejeitarmos H0. Ou seja, aqui nós temos um box plot de cada um dos 5 analistas, então nós temos evidências estatísticas para rejeitar a hipótese de igualdade entre as médias de todos os analistas. Essa comparação, esse valor de F, eu olho a distribuição de Fishner-Nenkor, então foi essa distribuição que nós obtivemos esse limite de 2,76, e ocorre que, como é comum também, eu determinar o p-valor desse teste. No caso, o p-valor é a probabilidade de eu encontrar um valor igual ou mais extremo ao que eu determinei. Então, no caso aqui, 4,27, a probabilidade de eu encontrar um valor igual ou maior a 4,27 é de 0,0091, ou seja, 0,91%. É importante lembrar que, quando fazemos esse teste, determinando a estatística F, e comparamos com a distribuição de Fishner-Nenkor, nesse caso aqui com 4 e 25 graus de liberdade, nós estamos supondo as seguintes condições. Primeiro, que cada valor de y e j, ou seja, cada valor da minha tabela, são variáveis aleatórias independentes. Isso aqui é bem razoável, porque a cada ensaio que é feito, nesse caso específico da viscosidade cinemática, eu considero que cada amostra foi feita de forma independente, ou seja, o analista A, quando fez o primeiro ensaio, quando fez o segundo, o terceiro, ou seja, aquele ensaio, o segundo, ele é totalmente independente do primeiro, o terceiro é totalmente independente dos outros dois. Então, é uma condição bem plausível de ser assumida. Caso isso aqui não possa ser assumida, é interessante rever muito bem a metodologia utilizada para a obtenção dos dados. Então, a segunda, que cada valor ele é normal com média μi, no caso, para cada grupo. Então, isso aqui, nesse caso, nós não avaliamos, nós estamos supondo que isso aqui seja verdade. E que todas as K-populações, elas têm variâncias iguais a sigma2. Então, ou seja, elas são homogêneas. Então, estamos fazendo assumindo essas condições. Caso alguma delas não seja verdade, então a primeira ela é bem plausível da gente assumir. Caso, por exemplo, não siga a normal, temos que adotar alguma metodologia não paramétrica. No entanto, é bem comum assumirmos essa condição que os dados que nós estamos utilizando, eles se distribuem, eles estão normalmente distribuídos, e podemos até podemos até assumir esse risco utilizando o teorema central do limite. Tem aulas anteriores onde nós falamos do teorema central do limite. Acontece que grupos de tratamento são diferentes. Então, nesse caso, cada analista fez 6 ensaios. Mas e no caso onde o número de ensaios é diferente entre cada analista? Então, nós fazemos apenas alguns ajustes. Então, por exemplo, nesse exemplo específico, o primeiro analista ele não fez somente 6, ele fez 9 ensaios. O segundo analista, o B, ele fez realmente 6 ensaios. O analista C fez 12. O analista D, 11 ensaios. O analista E fez 10 ensaios. Ou seja, o número de ensaios em cada analista é diferente. Então, como nós podemos trabalhar nesse caso? Então, nós temos a média do analista A, B, C, D e E.
A ideia é a mesma, então eu tenho a dispersão em cada grupo. Eu vou avaliar a dispersão em cada grupo com a dispersão entre os grupos, ok? Entre a dispersão entre as médias. Vou fazer essa avaliação do mesmo formato. As hipóteses são as mesmas e eu vou determinar o mesmo F, ou seja, a variância entre grupos dividido pela variância dentro dos grupos e comparar com o valor de F da distribuição de Fischer-Nebenkohr. Faço tudo do mesmo formato, só que agora, na soma quadrática entre grupos, eu vou ter o NJ, ou seja, o número de ensaios em cada grupo, que vai multiplicar a média do grupo menos a média das médias. O que antes eu tinha um valor constante, ou seja, esse NJ poderia sair do somatório, já que ele era constante para todas as médias, agora não. Agora eu vou ponderar cada média com o número de ensaios. Ou seja, o analista B, que só fez 6 ensaios, a média dele nessa soma quadrática vai ser um valor. Se o analista C fez o dobro de ensaios, então aquela média, aquela diferença entre os resultados, aquela soma quadrática do analista C terá o dobro do peso do analista B, uma vez que ele fez o dobro do número de ensaios. Já a soma quadrática dentro dos grupos, ela mantém exatamente a mesma, já que ali não tem interferência do número de ensaios. Ou seja, eu vou calcular o valor de cada diferença menos, ou seja, vou pegar o erro de cada valor menos a média daquele grupo e elevar ao quadrado. Então fica bem semelhante agora. Então eu tenho a média de cada um dos grupos, calculo a média das médias, deu 41,33. Então, o que eu vou fazer agora é pegar cada média, 38,44, a média do grupo, 38,44, menos a média das médias para o grupo para todos os grupos, que é 41,33, pego esse valor e elevo ao quadrado. No caso que eu vou obter 8,35. Para o analista B, a média dele é 39,67 e a média das médias é sempre a mesma, 41,33. Então eu faço essa diferença, 39,67 menos 41,33 e elevo ao quadrado. Vou obter o valor 2,78. E assim por diante. Portanto, eu faço para a analista C, D e E. E ao final eu vou ter esses valores ao quadrado. Só que agora eu vou ter que ponderar esses valores pelo número de ensaios. Então, multiplicando pelo número de ensaios, então tenho 8,35 vezes 9, 2,78 vezes 6, 0,34 vezes 12, 5,30 vezes 11, 3,12 vezes 10. Então, aqui eu tenho os resultados agora desses erros ao quadrado, ou seja, dessas diferenças ao quadrado, ponderada pelo o número de ensaios para obtenção de cada média. Agora eu vou fazer essa soma de cada valor ponderado, que vai me dar um total de 185,42, ou seja, somando 75,11 até o valor de 31,21, temos o valor da soma quadrática entre grupos de 185,42. E o número de grau de liberdade é o número de grupos, são 5 grupos menos 1, vai ser igual a 4 graus de liberdade. Então eu tenho a soma quadrática entre grupos e o número de grau de liberdade. Quando eu faço essa razão da soma quadrática pelo grau de liberdade, eu vou ter a variância entre grupos. E a variância dentro do grupo, eu tenho os valores de cada analista e a média deles. O que eu vou fazer é a diferença de cada valor menos a média daquele grupo ao quadrado. Ou seja, eu vou determinar esse erro e elevar ao quadrado. Ou seja, 32 menos 38,44 eleva ao quadrado. 38 menos 38,44 eleva esse valor ao quadrado. Faço isso para cada valor, ou seja, os valores do analista A, a média que eu vou utilizar, essa média J, é do analista A. Quando eu vou analisar o analista B, a média que eu vou utilizar aqui é a média do analista B, que é 39,67. Quando eu vou para a análise do analista C, a média que eu vou utilizar aqui é do analista C, 40,57. Então, quando eu faço isso, eu vou ter essas diferenças para o analista A, B, C, D e E, essas diferenças ao quadrado, e as somas vão ser igual. Para o analista, a soma do erro quadrado para o analista A é 94,22, para o analista B 19
100,33 do analista C e D e do analista E 110,90. Somando isso tudo, nós temos uma soma quadrática dentro dos grupos de 493,25. Número de grau de liberdade, eu tenho 48, que é o total de ensaios, ou seja, 9 do analista A, 6 do B, 12 do analista C, 11 do analista D e 10 do analista E, somando tudo, menos os 5 grupos, vou ter um total de 43 graus de liberdade. Então, mostrando a tabela nova, então temos a soma quadrática entre os tratamentos, 185,42, número de grau de liberdade 4, o que vai gerar uma variância de 46,35. Dentro dos grupos, tem uma soma quadrática 493,25, 43 graus de liberdade, então a razão entre esses dois valores vai dar um valor de 11,47. Dividindo a variância do tratamento em relação à variância residual, vai me gerar um valor de 4,04, ou seja, 46,35 dividido por 11,47 gera 4,04. Vou comparar com a distribuição F de Fitts-Nencor com 4 graus de liberdade, que é o número de grau de liberdade do numerador, e Ni2, 43 graus de liberdade, que é o número de grau de liberdade do denominador, que gera um valor de 2,59. Então, como F calculado é igual a 4,04, ele é superior, ele é maior que o F da estatística Fitts, da distribuição de Fitts-Nencor com 95% de confiança, que é igual a 2,59. Então, temos evidências estatisticamente, então ao nível de significante 5%, para rejeitarmos H0. E aqui nós temos o box plot de todos os grupos, o grupo do analista A, B, C, D e E. Mas a questão fica, quais médias são diferentes? Então, na nova, rejeitamos H0, a hipótese de igualdade entre as médias. Ou seja, há pelo menos duas médias que são diferentes. Mas a questão é, quais médias são diferentes? Então, para fazer isso, temos outros testes para verificar quais dessas médias são diferentes. Vamos avaliar isso em uma outra aula. Bons estudos e até a próxima.